Nós temos metas a serem cumpridas e são cobradas e precisamos fazê-lo, que é julgar tantos processos quanto os distribuídos, ou mais do que distribuídos, portanto, 100% daquilo que foi distribuído. Nós vamos ter que priorizar o julgamento das ações que importem em inelegibilidade e em perda de mandatos, todas aquelas que estão em curso serão priorizadas, porque esse é o mandamento do CNJ e nós temos que fazê-lo. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje aqui, no que concerne a prestação de contas, mais de 700 processos a serem julgados. Nós temos processos ainda das eleições municipais de 2020 e que serão prioritários ou gozarão de prioridade dos nossos trabalhos. Então, fundamentalmente, se tivesse que sintetizar, eu diria que, sob o ponto de vista jurisdicional, sob o ponto de vista de julgamento, que é a atividade fim da corte, a nossa prioridade é o julgamento dos processos para atender às metas do CNJ. Mas, particularizando a questão, priorizar fundamentalmente as prestações de conta, que é onde está o nosso maior gargalo. É onde há a maior taxa de congestionamento nos gabinetes. Então, nós vamos trabalhar fundamentalmente voltados para essa questão. Em relação à biometria, vai ter alguma mudança, perspectiva? Com relação à biometria, como é algo mais afeto aqui à nossa corregedoria, eu gostaria que o desembargador Gonçalo dissesse quais são os planos que ele tem para a biometria. Ok? Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer aqui a presença da imprensa, que gentilmente atendeu o convite do nosso setor de comunicação aqui do TRE. Aqui aproveito para parabenizar também aqui por esse momento. E quero dizer que a imprensa é o nosso porta-voz, né? Sem vocês, nossas ações elas ficam praticamente sem as pessoas tomarem conhecimento. Então, por isso, nossos agradecimentos a vocês. Essa questão da biometria, como o Eduardo Zé Luiz falou aí, e também a proposta da outra pergunta, realmente o tribunal tem um planejamento, né? Inclusive a questão de biometria, por exemplo. Amanhã já vamos começar a instalar aqui a biometria nas zonas eleitorais de São Luís. A partir do dia 13, vamos interiorizar na realidade, elas já foram instaladas. Nós vamos reinstalar a biometria nas zonas eleitorais a partir de amanhã. Boa tarde, eu sou o Hugo da TV Guará. O senhor falou bastante, focou muito nessa questão da prestação de contas, né? O senhor falou, inclusive, que é um dos principais gargalos. Explique para a gente, então, que realidade é essa, para que as pessoas possam entender por que o senhor está elegendo isso como um principal ponto dessa sugestão. Bom, eu tenho uma visão, com relação a essa questão, uma visão inquietante. Claro que quando a gente assume o poder, a gente tem que ter, fora do poder ou dentro do poder, a gente tem que ter sempre como norte aquela máxima segundo a qual você é dono do que cala e escravo do que fala. Então a gente tem que ter muita prudência do que fala. Então eu diria apenas, daquilo que mais me inquieta, é que eu testemunhei na minha vida profissional e tenho testemunhado que prestação de contas, historicamente, era quase um faz de conta. Então, isso causa uma inquietação. Então, nós temos hoje um setor, não sei há quanto tempo tem, mas posso dizer agora, porque foi agora que eu estou terminando a minha gestão frente à corregedoria e acompanhei de perto. Nós temos hoje um setor de prestação de contas, um órgão técnico, que trabalha com muito esmero. E a partir desse quase excesso de dedicação, nós fomos constatando e temos constatado nos julgamentos do tribunal como as prestações de contas às vezes parecem ser de faz de conta. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque você trabalha com dinheiro público, com doações é verdade, mas tem um fundo partidário que é destinado aos partidos. E as prestações de contas não pode ser um faz de conta. Então, como nós entendemos, concluímos que esse é um setor
sensível e que precisa de uma especial atenção para que a gente possa criar um caldo de cultura tendente a fazer com que os partidos políticos e os candidatos compreendam que quando se lida com o dinheiro público é preciso muito zelo, é que nós estamos priorizando isso. Eu estou trazendo o setor que trabalha com essas questões para perto de mim, para a presidência, para dar a esse setor autonomia, para dar a esse setor todo o apoio para que ele possa cada vez mais se aprofundar, se esmerar nessas prestações de contas. Para que quando chegue ao tribunal para julgar as prestações de contas, nós tenhamos todos os elementos que possam nos conduzir a esse julgamento e que se faça um julgamento mais justo possível. Nós temos, se pegar nos dados que nós temos aqui estatisticamente, são incontáveis os casos de prestações de contas aprovadas com ressalva e prestações de contas que sequer foram aprovadas por descuidos, às vezes simples de ser resolvidos, como um contrato de locação que não é apresentado de um local de comitê de campanha. Então, eu acho que a prestação de contas, por se tratar de algo que lida com o dinheiro público, eu entendi dessa maneira que eu deveria, na minha administração, priorizar a prestação de contas. Não só isso, mas também os processos que estão em andamento para cumprir as metas do CNJ. O que é que nós estamos fazendo a propósito? Eu vou aproveitar para me estender, porque você já pode anotar e, a partir daí, pode depois fazer os cortes que forem necessários. Eu criei na Corregedoria um núcleo de apoio ao juiz de primeiro grau. E nós conseguimos, com esse núcleo de apoio, chamado NAP, nós conseguimos reduzir drasticamente as taxas de congestionamento. Significa assim, nós destinamos vários servidores para dar apoio aos juízes da base. Colocamos um juiz para coordenar isso e conseguimos baixar significativamente os processos para serem julgados. E eu pretendo, vou levar essa proposta para os membros do pleno, que vou me reunir com eles amanhã, eu pretendo levar um grupo de apoio agora para o segundo grau. Segundo grau significa para o tribunal. Para quê? Para também possibilitar um julgamento, sobretudo dessas prestações de contas a tempo e hora. Porque nós temos uma taxa de congestionamento muito grande e ela decorre fundamentalmente do número que temos de prestação de contas. Então, criando esse núcleo de apoio no segundo grau, mantendo o núcleo de apoio no primeiro grau e com outras medidas que nós estamos implementando para ter um diagnóstico completo de a quantas anda a tramitação desses processos, eu creio que nós teremos uma resposta muito breve e satisfatória acerca dessas taxas de congestionamento. Ao lado disso, e para ajudar também na elaboração da reportagem de vocês, ao lado disso, nós temos que trabalhar também, isso aqui é um compromisso meu do desembargador Gonçalo, eu estou falando mais do que ele, porque eu já estou na casa já há algum tempo e ele está chegando. Portanto, eu já estou mais familiarizado com certas coisas que posso falar aqui. Nós temos metas do CNJ que nós queremos cumprir para ver se a gente alcança o selo diamante. É algo que nunca um tribunal do Maranhão ganhou. E no Brasil são raríssimos os casos. E nós já fizemos o diagnóstico com a nossa Secretaria da Corregedoria, já fizemos esse diagnóstico, já sabemos onde vamos atacar, quais os pontos que vamos atacar, para que a gente possa atingir um nível de qualidade e de excelência que possa fazer com que haja reconhecimento do CNJ dessa nossa atividade. Ao lado de mais essa atividade que vou desenvolver junto com o desembargador Gonçalo, junto com a nossa equipe, nós estamos também trabalhando para ver se a gente consegue reativar as 2 zonas eleitorais que foram extintas. Mais uma zona eleitoral em São Luís, já tem uma aprovação de orçamento, há alguns entraves ainda para serem superados, e uma zona eleitoral em Timbiras, esqueci agora, em Timbiras. Então, é um outro projeto também que nós estamos trabalhando em cima dele. Então, eu já tinha até falado, Mário. Ele está lembrando aqui a importância da prestação de contas para salvaguardar os fundos públicos que são aplicados.
Então, com essas medidas, eu tenho aqui, inclusive, um elenco, o desembargador Gonçalo tem um elenco também muito grande de atividades. Nós elencamos aqui 11 itens que nós vamos priorizar na nossa gestão. Eu estou destacando para vocês os principais itens. Vamos criar ferramentas também que possibilitem que os advogados consigam, através do WhatsApp, informação dos processos que estão em andamento. Nós vamos fazer um diagnóstico completo de toda a situação processual para que a gente possa dar uma resposta. Afinal de contas, essa é a nossa atividade fim. Nós não podemos, a cada gestão, deixar um acúmulo exorbitante de processo para a administração que nos sucede. Então, nós vamos priorizar essas questões que coloquei para vocês, no afã de atender às expectativas da população. Não vamos inventar a roda. Não significa que o que vamos fazer é que ninguém nunca fez, ou que as gestões anteriores têm sido omissas. Não se trata disso, é que cada gestor ele dá uma pitada de uma visão a partir da visão que ele tem do mundo e das coisas. E a partir da minha visão, eu estou entendendo que devem ser priorizadas essas ações que eu estou mostrando para os senhores. É isso. Desembargadores, boa tarde. Eduardo TV Difusora, desejar de antemão boa sorte ao desembargador José Gonçalves, desembargador José Luiz de Almeida. A gente viveu as últimas eleições de muita violência, né, de todo tipo de violência, inclusive as instituições, inclusive o próprio judiciário, executivo, legislativo, enfim, que culminaram naquele ato do dia 8 de janeiro, mas desde então, período de campanha, período da própria eleição, foi de muita violência. Eu queria perguntar a vocês como é que vocês vislumbram, pensam as eleições de 2024, inclusive tradicionalmente as eleições municipais a gente sabe que até são mais acirradas até, claro que foram atípicas essas eleições agora do ano passado, mas eu queria perguntar para vocês, porque eu conheço de fato como é que são as eleições municipais, elas são de fato muito acirradas. Então como é que a Justiça Eleitoral está vislumbrando, esperando, trabalhando para que ocorram eleições tranquilas no ano de 2024, até pelo que aconteceu no ano passado e já neste ano aí, diante de tanta violência que vem acontecendo. Eu vou passar para o desembargador Gonçalo, porque eu já falei muito, depois que ele falar, se eu entender que deva fazer alguma consideração, a propósito, eu farei, mesmo porque o corregedor é que vai estar mais à frente disso e seguramente ele estará à frente do TRE quando ocorrer as eleições. Eu vou deixar tudo preparado, eu e ele agora, ele como corregedor, para que ele, quando assumir a presidência, ele possa presidir as eleições. Portanto, ele estará muito mais a cavaleiro para falar, mas eu não me forço de falar do tema e até gostaria, até os concitaria a assistirem meu discurso de hoje, que o tema principal é exatamente essa questão institucional. Bom, bastante oportuna a pergunta aí do Porter. A gente assistimos realmente bastante problemas nessas eleições. E é exatamente em função desses problemas que aconteceram que a gente espera não acontecerem nas próximas eleições. Porque a gente aprende, né, com as coisas boas, com as coisas ruins que acontecem, né? Então, como é que nós vamos enfrentar essa situação? A gente já tem, já tem um diagnóstico do que aconteceu nas últimas eleições, esperamos que não se repita, né? Vamos procurar tomar todas as medidas que se fizerem necessárias, vamos fazer um trabalho preventivo, vamos conversar com partidos, com candidatos, enfim, com quem for necessário. Os tumultos que aconteceram, por exemplo, nas eleições aqui em São Luís, notadamente que em alguns colégios aqui do estado, aliás, da capital, nós já temos esse diagnóstico, a corregedoria vai tomar providência, as zonas eleitorais, né, para que a eleição não se prolongue além daquilo que realmente se deseja. Então, eu lhe adianto que nós vamos tomar todas as medidas. Quais são elas? Ainda nós não temos, assim, dizer assim, vamos tomar medida X. Eu lhe garanto que esperamos e eu lhe adianto de antemão que nós não teremos os problemas que tivemos, porque vamos conversar. Nós vamos fazer um trabalho preventivo. Vamos monitorar o andamento das eleições, vamos fazer esses atos preparatórios que já começam a partir de agora, né? O desembargador Zé Luiz, aí, como corregedor, já vem fazendo um trabalho nesse sentido. E essa questão da biometria, por exemplo, é uma das coisas que a gente acha que vai ajudar também. Vamos interiorizar as ações do TRE. Enfim, eu lhe adianto que eu lhe garanto
eu não posso dizer com 100% de certeza, mas com quase certeza de que nós não teremos os problemas que tivemos, porque vai ser, sabemos as eleições municipais, já participei de várias eleições, quer seja como juiz, quer seja até como membro de nossa corte aqui, e nós vamos conversar bastante, inclusive pedindo o apoio da imprensa para que divulgue o que pode acontecer com aquelas pessoas que, porventura, se comportarem de maneira indevida, né, para que fatos do que aconteceu anteriormente não se repitam. Eu vou fazer só uma reflexão em torno dessa questão, porque, veja, nós não podemos obscurecer, desconhecer que nós vivemos hoje uma realidade factual preocupante. O Brasil se dividiu de uma forma tal e o fanatismo político que impregnou alguns grupos, sobretudo aqueles que usam as redes sociais para a disseminação de notícias falsas, isso restou, está tão impregnado que nós não descartamos a possibilidade de algum radicalismo, porque radicalismos sempre houve, mas ele nunca chegou ao nível que nós temos testemunhado hoje. Isso decorre de um fenômeno que eu diria sem volta, que pode ser traduzido numa preocupação que eu tenho ante a constatação de que as pessoas hoje, muitas delas, e aí vê o papel da imprensa tradicional, aquela que checa a notícia, que tem responsabilidade com a informação, feito o corte, eu retomo, as pessoas hoje estão se informando em grupos de WhatsApp. Criaram-se as bolhas, verdadeiras facções, que só leem aquilo que interessa, aquilo que querem ler, aquilo que convém às suas convicções. E essas bolhas fanatizadas, elas se encarregam de disseminar as notícias falsas, que criam instabilidade institucional. As famigeradas fake news, que nada mais são do que mentiras que são apresentadas ao público, elas criaram essa instabilidade e possibilitaram que as pessoas fanatizadas agissem como agiram no dia 8 de janeiro. E isso é algo que nós, e meu discurso de posse hoje vai ser muito voltado para essa questão, nós temos que trabalhar para tentar romper essas bolhas e para tentar fazer com que as pessoas voltem a acreditar nas mídias, na imprensa, aquela que tradicionalmente checa as informações. Vou dar um exemplo para vocês rapidinho de como o mundo se transformou a partir de um exemplo pessoal. Eu marquei uma viagem para o interior do estado, numa região cuja estrada foi recentemente construída, e antes da minha viagem, um parente mandou uma fake news para mim. A filmagem de vários carros atolados nessa via. E ele mandava mensagem como um alerta: cuidado com a estrada que fulano fez. Olha a situação que ela está, meu carro não vai passar. Eu estou perdido. Chamei a família e disse: como é que nós vamos viajar com uma estrada dessa? E eu, calejado, perspicaz, com longa vivência, que combate fake news todos os dias, que já escrevi incontáveis artigos sobre mentiras, eu acreditei. E viajei preocupado. E liguei para várias pessoas e muitos me diziam: não está assim. Mas ninguém me dava garantia de que não estava, porque nós estávamos amenizando.
e passei na estrada e não existia nada daquilo que me mandaram. Por aí se tem a dimensão de como nós estamos vivendo. As deepfake, as fake news, toda essa construção maquiavélica, voltada para a desinformação, pode criar uma instabilidade a qualquer momento. Então eu não tenho dúvida de que fake news haverá, que haverá acirramento de ânimos. Agora, o que nós temos certeza é que nós, do local em que nos encontramos, com a força que temos, com a força moral que precede a nossa atuação enquanto magistrados, com a nossa história, com os instrumentos legais à nossa discussão, nós vamos combater tudo isso. E desembargador Gonçalo à frente da corregedoria, com muito mais razão. Então, eu não tenho dúvida de que teremos problemas. Eu vejo, por exemplo, eu presto hoje, mais uma vez, uma homenagem à urna eletrônica, que é motivo de orgulho nacional, que é invejada no mundo, que se sabe da segurança. E, no entanto, se conseguiram incutir na cabeça de metade dos brasileiros de que ela é fraudável. E isso criou uma instabilidade. Até recentemente eu vi um líder político insistindo em que a eleição foi fraudada. Eu estava com o desembargador Gonçalo, ele haverá de se lembrar, nós não demos atenção à história, estávamos em Fortaleza no Congresso, pegamos um táxi, e quando se falou em eleição, o taxista disse para nós: vocês têm dúvida de que a eleição foi roubada? E nós, com a prudência que temos, com os anos passados e vividos, não respondemos e não falamos mais nada. Então esse é um quadro desalentador e que a imprensa é quem tem o papel mais relevante, é quem leva a informação. Então, consciente de tudo isso, a gente vai unir esforços com os nossos funcionários, com os demais juízes, com a corte, com os juízes das comarcas, para que as eleições transcorram normalmente. Desembargadores, boa tarde, Marcos Barbosa, TV Noite Maranhão. Estou falando ainda há pouco sobre o selo diamante, né? Quais serão os caminhos e qual a posição do Maranhão aí dentro desse selo, né? Certamente é o mais avançado, o selo diamante, né? Quais serão os caminhos para se chegar a isso? Bom, primeiro é o diagnóstico. Nós já diagnosticamos onde falhamos. Nós falhamos, por exemplo, na questão do meio ambiente, na questão ambiental, sustentabilidade. Por omissões simples de serem resolvidas. Quantidade, por exemplo, exorbitante de impressoras, o uso de papel. No 96 da corregedoria, nós já diminuímos, não foi, doutor Mário? Sensivelmente, já foi o primeiro ato que nós praticamos. Sensivelmente o número de impressoras. E outras frentes nós atacaremos também. Eu não sei exatamente agora quais são as outras frentes que nós já estamos atacando, mas o certo é que esse diagnóstico já foi feito. Nós temos como, a partir desse diagnóstico, chegar ao selo diamante. Sabemos que é uma ambição e não estamos dizendo que vamos alcançar. Mas é importante que a gente se predisponha a fazê-lo, porque será de grande valia para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão se nós conseguirmos. E por tudo que nós examinamos e diagnosticamos, é perfeitamente possível. E nós vamos trabalhar, portanto, para alcançar. É isso. Mais algum questionamento? Estão todos satisfeitos? Podemos então encerrar? Desembargadores, muito obrigada pela presença dos senhores e a gente declara encerrada a nossa coletiva. Obrigada, desembargador.